This is a big one. Oh, I did not see this happening. Olha quem eu encontro. Acabou de perder minha energia no 402. Vamos lá. Ela vai até o quadro de energia. Vamos ver se essa brincadeira tá continuando. Segundo a polícia, o síndico já estava com o carro posicionado e usando luvas. A gravação mostra o momento em que o assassino golpeia a vítima em um ponto cego das câmeras do condomínio, em Caldas Novas, no interior de Goiás. O vídeo foi recuperado pela polícia. Segundo as investigações, após matar a corretora de imóveis Daiane Alves Souza, de 43 anos, o síndico Kleber Rosa de Oliveira jogou o celular da vítima na caixa de esgoto do condomínio. O assassino colocou Daiane na picape e levou a mulher até a área onde abandonou o corpo. Segundo a polícia, ela foi morta com 2 tiros na cabeça. A corretora de imóveis chegou a comprar uma passagem para passar o Natal com a família em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, mas não embarcou. O desaparecimento levantou a suspeita imediata dos familiares, que buscavam por respostas desde o dia 17 de dezembro de 2025. Daiane ficou desaparecida por cerca de 40 dias, até o corpo dela ser encontrado. Uma forte chuva atingiu diversas regiões do Rio de Janeiro nas últimas horas. Vamos dar umas olhadas aí agora, nesse momento, com imagens feitas há poucas horas na Ilha do Governador, uma das áreas mais atingidas. Alagamentos, carros submersos, motoristas precisaram, como a gente viu e acompanha nessa imagem também, buscar apoio, fugindo dessa água. Ruas intransitáveis, casas e comércios foram invadidos pela força da água. E a gente reforça que o governo do Rio de Janeiro alerta para o alto risco de enchentes e deslizamentos, não só na capital, mas também em regiões como Baixada Fluminense, região metropolitana como um todo, Niterói também, Maricá, Tanguá e São Gonçalo. A Defesa Civil emitiu alertas para risco de inundação também em Guapimirim e essas chuvas intensas que, nesse momento, ainda deixam estragos como esse que a gente observa. Eu falei agora há pouco da Ilha do Governador, bairro que é muito importante porque é o bairro onde está o aeroporto internacional Tom Jobim. Por lá a situação é muito preocupante. Foi uma concentração de chuva muito intensa, 50 milímetros em menos de 2 horas, ou seja, muita chuva em pouco tempo. Só reforçando, no centro do Rio de Janeiro, chuva intensa também, alagamento e até suspensão temporária das linhas do VLT e comboio na Ponte Rio-Niterói. Qualquer nova informação a gente traz para você que acompanha aqui o Jornal da Noite. A gente vai ver agora o desabafo de uma mãe ao ver o filho detido durante uma operação da polícia em São Paulo. O Felipe Garrafa tem as informações sobre esse caso. Boa noite para você, Garrafa. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos. É impressionante o desabafo desta mãe ao ver o filho no momento em que ele acaba apreendido durante uma operação da polícia de Itaquaquecetuba, que fica a cerca de 20, 30 quilômetros aqui da capital paulista, na região metropolitana. A investigação é contra uma quadrilha que roubava motos na região. E este menor de idade, de 17 anos, ele, além de roubar, ele foi até as redes sociais do delegado, o ameaçou de morte. E é claro que os policiais foram atrás dele. E no momento em que ele é apreendido, a mãe aparece. E ela não passa as mãos na cabeça do filho. Ela desabafa. É de arrepiar. Acompanhe. Quando eu saí de manhã, o que você estava fazendo? Você falou pra mim que estava jogando bola? Tava jogando bola? Você estava jogando bola? Sua vergonha aqui, fazendo eu passar aqui na rua com todo mundo olhando? Eu te dou de tudo, mano. Te dou de tudo, eu e seu pai. Eu falei o que pra você? Você vai se na cadeia. Eu não vou te visitar. Não vou colocar o meu pé na cadeia. Eu não vou acompanhar o policial. Não vou. Você é de menor pra você roubar, aprontar, se vire com o seu BO. Eu não vou. Não vou pra cadeia. Você vai sozinho lá. Além deste menor, outros 16 criminosos acabaram presos. Segundo a polícia, a quadrilha foi completamente terminada a partir desta operação em que esses criminosos roubavam motos, não só em rodovias, mas dentro da própria cidade de Itaquaquecetuba. Volto com você, Thaís. Obrigada, Garrafa. É um sofrimento, né, para essa mãe ver o filho naquela situação, mas ali ensinando mais uma lição e sendo firme nisso, por mais que doa. Não é a primeira vez que a gente vê isso acontecer e, infelizmente, a gente sabe que não será a última, né?
A Marinha Mexicana interceptou um submarino que transportava 4 toneladas de cocaína no Oceano Pacífico. 3 pessoas foram presas nessa operação e, segundo autoridades, só na última semana, quase 10 toneladas da droga foram apreendidas em operações marítimas. Em uma operação da Polícia do Rio de Janeiro, um traficante que já era procurado foi preso em alto mar quando fazia um passeio de barco. Região dos Lagos, um dos principais destinos turísticos no estado do Rio de Janeiro. Em Cabo Frio, o passeio de barco de um dos chefões do Comando Vermelho, foragido da Justiça, terminou com um cerco cinematográfico da Polícia Militar. Monitorado por drones e com agentes em motos aquáticas, Marben Gomes de Souza Júnior, de 27 anos, chega a se jogar no mar. Mas não adianta. Ele é rendido e preso em meio a outras pessoas que também estavam no barco. A operação aconteceu na Ilha do Japonês. O traficante foi seguido por policiais desde que deixou o pier em direção ao mar. Já rendido, ele foi encaminhado para a delegacia. O traficante é apontado pela polícia como chefe do Comando Vermelho em favelas de Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. O bandido tem 7 passagens criminais por homicídio e roubo e está envolvido num plano de expansão territorial da facção para o Nordeste. Essa é mais uma ação da Polícia do Rio que prende chefões do tráfico sem dar um único tiro, apenas com trabalho de inteligência. Mão na cabeça, mão na cabeça. Levanta na moral, levanta. Mão na cabeça, pô. Na semana passada, um chefe da facção no Mato Grosso foi surpreendido tomando café da manhã em frente à Praia do Recreio, também no Rio de Janeiro. Não vai pegar o celular não, pode deixar o celular que eu pego aqui. Fica de boa aí. Levanta. Em dezembro do ano passado, o traficante Daniel Rodrigues dos Santos, conhecido como Bozo, foi preso enquanto curtia outra praia carioca, em São Conrado. E agora você acompanha aqui a imagem ao vivo de um teste da NASA, um teste importante do foguete Artemis II para definir o lançamento de mais uma missão. Esse teste começou por volta de 10h30 no horário de Brasília. São aqueles instantes que precedem e que já são a sequência também de uma simulação de lançamento do Artemis. Essa que é uma missão que será lançada em direção à Lua. Há uma janela de lançamento em 6 de março, agora, ou seja, já nos próximos dias, e outras janelas sucessivas de 7 a 11 de março. Depois disso, uma nova janela só no começo de abril. Alguns testes já foram adiados, foram feitos e, consequentemente, adiados. Agora, tudo está sendo medido, está sendo exatamente calculado. Esse teste de hoje, que começou, como eu disse, por volta das 10h30, deve ter uma duração aproximada de 4 horas. Inclui, por exemplo, o carregamento de aproximadamente 3 milhões de litros de oxigênio e hidrogênio nesse foguete, o Space Launch System. O abastecimento ele acontece e aí é toda uma preparação, tudo como se fosse o lançamento oficial. A NASA testando detalhe a detalhe para evitar aí qualquer tipo de problema no lançamento. E a gente reforça que esses testes são realizados e que levará 4 astronautas ao redor da Lua. Eles não vão pisar no satélite, mas vão ao redor. Agora a gente fala de uma mãe em busca de justiça. Há 6 anos o filho dela morreu depois que a ex-patroa deixou o menino sozinho no elevador de um prédio no Recife. O menino caiu do 9º andar. A mãe de Miguel se revolta ao ver as redes sociais da ex-patroa, Sari Corte Real, condenada depois da morte do menino. Sari tá aí vivendo a vida dela como se nada tivesse acontecido, a ponto dela ir para a Europa. E eu aqui, em Recife, tendo que ir no cemitério, levar flores pro meu filho. Na época, Sari Corte Real pagou fiança de R$20 mil e foi liberada. Em 2022, ela foi condenada pelo crime de abandono de incapaz com resultado morte, com pena de 7 anos de prisão em regime fechado. Mas os advogados recorreram e hoje ela responde em liberdade. Na decisão, a Justiça não impôs medidas restritivas à condenada, como o recolhimento do passaporte, apenas que Sari Corte Real avisasse caso mudasse de endereço. Especialista em direito penal, explica quais são os critérios usados pelos juízes para decidir se medidas restritivas são ou não necessárias. É uma mulher que ela não é reincidente, ela é uma pessoa que ela tem endereço fixo, poderia ser a entrega do passaporte, poderia ser o comparecimento mensal em juízo,
A cada viagem ao exterior, por mais de 7 dias, ela teria que pedir uma autorização para o juiz. Em junho de 2020, no prédio onde morava, Sari Corte Real deixou Miguel, então com 5 anos, sozinho no elevador e apertou o botão para subir. O menino desceu no 9º andar, subiu numa grade de ar-condicionado e caiu de uma altura de 35 metros. Morreu na hora. A mãe era empregada doméstica de Sari e tinha descido para passear com o cachorro. Inconformada, Mirtes quer justiça. Hoje, estuda direito e é assessora parlamentar na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Ela precisa estar atrás das grades. É só isso que eu quero. A prisão de Sari Corte Real. Por isso que eu luto. Em Cascavel, no interior do Paraná, a bateria de um celular explodiu no bolso de um homem no momento em que ele era atacado por 2 cachorros. Um dos animais mordeu o aparelho e a explosão aconteceu na hora, assustando os cães que saíram correndo. A vítima teve queimaduras na perna e nos dedos e levou 8 pontos por causa da mordida. Ele seguia a pé para o trabalho quando foi surpreendido pelos cachorros na calçada. O caso foi registrado como omissão de cautela na guarda dos cães e os animais foram entregues a uma sobrinha da tutora. Uma família escapou de uma tragédia nos Estados Unidos. Câmeras de segurança mostram o momento em que um carro desgovernado atinge a entrada de uma pré-escola. A mulher tenta puxar os filhos. O mais novo chega a ser atingido e arremessado no chão. O menino sofreu uma lesão na perna e queimaduras causadas pelo contato com o carro. A mãe teve ferimentos nas costas e no pescoço. As vítimas foram levadas e liberadas depois de passarem por atendimentos médicos. A motorista foi presa sob acusação de dirigir alcoolizada. E esse foi o carnaval mais violento nas estradas brasileiras desde 2020. 130 pessoas morreram e quase 1.500 ficaram feridas. A frente da van ficou completamente destruída. O motorista, que dirigia há 13 horas, bateu forte na traseira de uma carreta na divisa entre Goiás e Brasília. 5 pessoas morreram e 11 ficaram feridas. A gravidade desse acidente é um exemplo de como o carnaval foi violento nas estradas do país. Em comparação com o ano passado, o número de mortes subiu de 85 para 130, uma alta de mais de 50%. Esse foi o pior resultado para o período desde 2020. Foram 1.241 acidentes, sendo 343 considerados graves. Quase 1.500 pessoas ficaram feridas entre os dias 13 e 18 de fevereiro. Neste carnaval, a PRF multou 2.400 motoristas por consumo de álcool. 108 foram presos. No Ceará, um caminhoneiro foi detido depois que a polícia encontrou droga na boleia. Em Sergipe, uma caminhonete foi flagrada a 202 km por hora. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, essa disparada de acidentes nas estradas pode ser explicada por uma combinação de imprudência ao volante. A gente sempre chama a atenção de várias condutas que agravam os acidentes. Como, por exemplo, o excesso de velocidade, a associação com álcool, a ultrapassagem em local proibido. São condutas que a gente já tem historicamente anotado que agrava o acidente quando ele ocorre. A explosão de um caminhão de gás na capital do Chile deixou 5 mortos e 17 feridos, alguns em estado grave. Pessoas se desesperam com o incêndio e corriam em busca de socorro. O motorista do caminhão perdeu o controle e bateu no guarda-reio, tombando. 7 carros que passavam pela rodovia foram atingidos pelo fogo. A coluna de fumaça podia ser vista a quilômetros de distância. A causa do acidente ainda é desconhecida. Virou lei em São Paulo. Os moradores de prédios agora podem instalar carregadores de carros elétricos nas próprias vagas de garagem. Os condomínios não podem proibir a instalação sem um motivo técnico ou de segurança. Uma olhada aqui, outra ali. É fácil perceber que eles estão ganhando as ruas. Mais de 560 mil carros elétricos circulam pelo país. 180 mil só no estado de São Paulo. A estrutura para esse tipo de veículo vem crescendo. Aqui no estado de São Paulo já são quase 5 mil pontos de recarga, como este aqui. Eles estão em shoppings, galerias comerciais, postos de combustíveis. Mas os donos desses carros reclamam da falta do equipamento em condomínios.
Agora, uma nova lei em São Paulo garante o direito de instalar um carregador na própria vaga de garagem. A publicação saiu hoje no Diário Oficial do Estado com algumas regras. O prédio precisa ter estrutura elétrica para receber a carga maior. A instalação precisa ser feita por um profissional habilitado. O motorista deve avisar o condomínio, que não pode proibir a instalação sem justificativa técnica ou de segurança. As instalações precisam seguir também as regras de segurança dos bombeiros. Instalação em um ponto de energia só, com a assinatura de um profissional da área. Não faça, a gente chama gambiarras, use extensões. Neste condomínio, as instalações individuais são feitas desde 2020. Eu fiz uma instalação própria que vai até o meu quadro de força ali separado, meu quadro de energia na minha casa, então eu tenho uma medição individualizada disso, Então ele vai direto na minha conta. O vice-presidente da BYD no Brasil diz que a lei pode estimular ainda mais a venda de carros elétricos no país. Isso gera segurança naquelas pessoas que, poxa, eu quero comprar um carro, mas não tenho onde carregar. Eu acredito que, especialmente na cidade de São Paulo, há uma perspectiva de que a gente possa crescer 40% das vendas de carros elétricos, fazer a instalação de carregadores em edifícios, prédios e residências verticais. Uma mulher foi presa depois de abandonar um cachorro no aeroporto de Las Vegas. Ela chega com o cão na coleira e amarra ele no guichê de uma companhia aérea. Depois de alguns minutos, os funcionários percebem que a mulher não retornou e chamam os seguranças do aeroporto, que a prendem em flagrante. Ela disse que abandonou o cachorro porque não tinha os documentos para embarcar com ele como cão de serviço. A mulher vai ser autuada por abandono e maus tratos. O cão foi colocado para adoção. O ex-príncipe Andrew, irmão do rei Charles III, foi solto no final da tarde depois de passar quase 12 horas na cadeia. Ele é investigado por ter repassado documentos sigilosos do governo britânico para o predador sexual Jeffrey Epstein e vai responder às acusações em liberdade. A cena constrangedora. Aparentemente assustado, Andrew Mountbatten Windsor foi fotografado saindo de uma delegacia no banco de trás de um carro 12 horas depois da prisão. No dia em que completou 66 anos, o irmão mais novo de rei Charles III foi detido na propriedade de Sandringham, no leste da Inglaterra, onde vive atualmente. A suspeita é que ele, como funcionário do governo britânico, pode ter enviado documentos confidenciais a Jeffrey Epstein, de quem era amigo pessoal. A condenação por esse tipo de crime pode levar à prisão perpétua. Esta é a primeira prisão de um membro da realeza britânica em 400 anos. A polícia local do Vale do Tâmisa informou que houve uma avaliação minuciosa e motivos razoáveis para suspeitar que um crime ocorreu. O rei Charles esteve em um evento de moda em Londres e não comentou o assunto. Mais cedo disse em comunicado que recebeu a notícia com profunda preocupação. Afirmou que a polícia tem o apoio da família real e que a lei precisa seguir o seu curso. Andrew já era pressionado para testemunhar sobre as ligações com Epstein perante uma comissão do Congresso dos Estados Unidos. O ex-príncipe é mencionado diversas vezes em arquivos divulgados pelo Departamento de Justiça americano. Em uma coleção de fotos, aparece, por exemplo, sobre uma mulher aparentemente desacordada. Em 2011, a americana Virginia Giuffre moveu um processo civil contra o então príncipe por acusações de estupro quando ela tinha 17 anos. Os abusos teriam acontecido em 2001 em encontros intermediados por Epstein. O processo foi encerrado depois de um acordo milionário com o ex-príncipe, que seguiu negando a denúncia. Virginia Giuffre morreu em abril do ano passado na Austrália por suicídio. A repercussão foi imediata aqui na Europa, o que colocou a família real britânica no olho do furacão e reacendeu ainda o debate sobre o futuro da monarquia. Ao longo dos últimos anos, Andrew foi perdendo espaço na vida pública, mas segue como um dos 4 herdeiros da fortuna deixada pela rainha Elizabeth. Nos Estados Unidos, cresce a pressão para que a justiça investigue a rede de amizades de Jeffrey Epstein e puna os cúmplices dos abusos sexuais. De um simples professor de matemática a um dos homens mais poderosos de Wall Street, Jeffrey Epstein fez carreira no mercado financeiro ao assumir a gestão do patrimônio de magnatas americanos. Um desses bilionários é Lex Wessner,
Ex-CEO da marca de lingerie Victoria's Secret, Wexner é considerado fundamental no começo dos anos 90 para tornar Epstein mega conhecido na alta sociedade norte-americana. O magnata tem 88 anos de idade. Num depoimento a portas fechadas para integrantes do Congresso americano ontem à tarde, ele admitiu que foi tolo e ingênuo. Epstein aproveitou o trampolim colocado por Wexner. Ganhou poder, dinheiro e influência. Acumulou mansões, jatos e até uma ilha particular. E multiplicou tudo isso ao promover festas com artistas, políticos e autoridades do mundo todo. Nesses encontros, menores e adolescentes eram abusadas sexualmente por vários convidados de Epstein. O recrutamento das vítimas era feito por Ghislaine Maxwell, uma socialite britânica amiga de Jeffrey Epstein. Em 2008, Jeffrey Epstein se declarou culpado pelo crime de exploração de menores e fechou um acordo que o livrou da cadeia em troca de uma indenização às vítimas. Mas em 2019, a sentença foi anulada e a justiça ordenou a prisão dele. Epstein ficou atrás das grades por apenas um mês aqui em Nova York. A versão oficial aponta que em agosto de 2019 ele se matou dentro da cela. A morte de Epstein aumentou a pressão das sobreviventes dos abusos por investigações contra as pessoas que participaram das festas. As sobreviventes das agressões acusam a procuradora-geral Pam Bondi de acobertar a investigação. Nomes como o do presidente Donald Trump e do ex-presidente Bill Clinton aparecem em fotos nas festas de Epstein. Em Foz do Iguaçu, no Paraná, o nascimento inédito de um tubarãozinho trouxe esperança para a preservação de espécies ameaçadas de extinção. Não se engane com o tamanho do pequeno. Hoje um tubarãozinho, mas na fase adulta, ele pode chegar a 2 metros. A gente te apresenta o novo habitante do Aquafoz, que chega para trazer esperança para a espécie. O tubarão galha branca é considerado ameaçado de extinção por se reproduzir lentamente e sofrer com a pesca excessiva. A gente acredita muito no que conhecer para preservar, né? Então, o aquário como um todo, ele oferece uma oportunidade de conhecimento, uma ferramenta para a utilização da conservação e da educação ambiental. Esse é o exato momento do nascimento, que ocorreu há cerca de um mês. Essa é a mãe do tubarão bebê. Logo que ele tiver condições, passar por todas as avaliações com os biólogos, ele virá para cá e vai poder ser fotografado, filmado e nadar livremente aqui com a família. A mãe se chama Carol e antes de vir do aquário do Rio de Janeiro para Foz do Iguaçu, teve a Ana, irmã do nosso Baby Shark. O aquário de Foz tem espécies de água doce e salgada. O tubarão galha branca é natural de águas profundas. O tanque oceânico aqui é o segundo maior do Brasil. Quem conhece se surpreende. Y también me gustan los tipos de peces. Hay muchos tipos, el pez dorado. Conhecimento inesperado, assim. Muito legal. E nos Estados Unidos, um baita susto. 3 ursos foram flagrados por câmeras atravessando uma pista de esqui, passando na frente de esquiadores que vinham na direção oposta. As pessoas que filmavam se desesperaram. Isso aconteceu em um resort na Califórnia. Mas vale lembrar que os animais estão em casa, os esquiadores, que são os invasores. Trabalhar em casa pode ser mais produtivo, mas até um certo ponto. É o que mostra uma nova pesquisa feita na Alemanha. Quem conta pra gente é a correspondente da Deutsche Welle em Berlim, Cristiane Ramalho. Como em muitos setores, o home office ainda é visto por muitos com desconfiança. Um novo estudo publicado na Alemanha mostra que trabalhar de casa pode aumentar em até 20% o nível de produtividade em relação ao escritório. Mas tem um limite. A partir de 3 dias da semana, a eficiência começa a cair. A principal explicação é a falta de contato e cooperação com os colegas.
A pesquisa, encomendada por uma seguradora, ouviu 11 mil funcionários ao longo de 3 anos. Os resultados mostram também que a tendência que explodiu na pandemia tem a vantagem de deixar os trabalhadores mais satisfeitos. Mais de 90% dos entrevistados disseram que o trabalho em casa ajuda a equilibrar a vida profissional e pessoal, enquanto 81% acreditam que o home office reduz a tensão do dia a dia. Os pesquisadores concluem que os modelos híbridos adaptados a cada setor podem ser mais vantajosos. Cristiane Ramalho, correspondente da Deutsche Welle de Berlim, para o Jornal da Noite. Agora, uma dúvida que muitos pais enfrentam e uma decisão que cedo ou tarde eles vão ter que tomar. Qual a idade ideal para dar o primeiro celular para os filhos? Aos 16 anos, a Kathleen usa o celular para jogar, acessar redes sociais, conversar com amigos e também para estudar. Ela ganhou o primeiro aparelho aos 6 anos. A minha mãe já me deixou de castigo, eu fiquei quase 30 dias sem celular. E como é que foi ficar sem celular? Não tinha muito o que fazer, aí saía pra brincar, sei lá, saía pra rua. Aos 8, o irmão Lorenzo também tem um celular. No caso dele, o aparelho passou a fazer parte da rotina aos 5 anos de idade. Por que é importante ter o celular? Pra estudar. Você só estuda no celular? Eu jogo um pouco. Joga um pouco? Você mais joga ou mais estuda? Mais jogo. A mãe supervisiona tudo e impõe limites para o uso diário. Eu instalei um aplicativo no celular deles e eles têm essa ciência do uso desse aplicativo, onde eu controlo os acessos, os aplicativos baixados, o tempo de uso. Eu consigo limitar o tempo de uso, inclusive por aplicativo. Um estudo recente demonstrou que quanto menor a idade da criança usar o celular, maior risco à saúde. Crianças de 12 anos, por exemplo, que já possuem um smartphone, têm mais sintomas depressivos, maior risco de ter obesidade e dormem menos do que aquelas que não têm um aparelho. O estudo analisou dados de mais de 10 mil adolescentes durante 6 anos. Aqueles que possuíam um celular tinham 30% mais chances de desenvolver depressão, 40% de ter obesidade e 60% mais chances de desenvolver distúrbios do sono. O que a gente tem observado já há muito tempo é que quanto mais cedo esse telefone celular entra, ele também afeta o desenvolvimento cerebral da criança. Depois que passamos a primeira infância e começamos a se direcionar lá para a pré-adolescência, você tem uma série de elementos que já são sinais claros do quanto que essa exposição, ela no fundo, roubou tempo importante de interações presenciais tão significativas para o desenvolvimento, então, e para a nossa maturação cerebral. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda limites de tempo de tela e uso supervisionado. Para crianças de 2 a 5 anos, no máximo 1 hora por dia. De 6 a 10 anos, entre 1 e 2 horas. Adolescentes, entre 11 e 18 anos, o tempo máximo recomendado é de 2 a 3 horas. Aliás, uma nova animação Toy Story que está no forno trata desse assunto. O trailer do novo filme da Pixar foi divulgado nesta quinta e é o 5º longa da franquia que estreou em 1995. Dessa vez, os brinquedos disputam a atenção das crianças com os tablets. O cowboy Woody, agora calvo, se junta ao melhor amigo Buzz Lightyear e companhia, todos aqueles brinquedos para ajudar a menina Bonnie, que agora só quer saber de um tablet inteligente. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Toy Story 5 estreia nos cinemas em 18 de junho. O ministro do Supremo, André Mendonça, reduziu o sigilo das investigações do caso Master e deu mais autonomia à Polícia Federal. Vamos ao vivo a Brasília, Natália Pazzi conosco com mais informações. Boa noite, Natália. Boa noite, Thaís. Agora, investigadores poderão extrair e analisar os dados dos cerca de 100 aparelhos eletrônicos que foram apreendidos sem qualquer restrição, permitindo assim a distribuição regular entre peritos habilitados. Também ficam autorizados a tomar novos depoimentos de investigados e testemunhas nas dependências da PF sem autorização judicial prévia, e Mendonça reforçou que o acesso às informações deve ser restrito a autoridades e agentes, proibindo expressamente o uso indevido do material
Federal, o ministro ainda decidiu que o dono do Banco Master não é obrigado a depor em comissões no Congresso. A ida de Daniel Vorcaro à CPMI do INSS e à Comissão de Assuntos Econômicos agora é facultativa. Os depoimentos estão previstos para segunda e terça-feira. Caso decida participar, o banqueiro viajará em um voo de carreira ou aeronave da Polícia Federal. Ele chegou a pedir para que o deslocamento fosse em jato privado. Vorcaro também poderá ficar em silêncio para não criar provas contra ele. A área técnica do Tribunal de Contas da União recomendou o arquivamento de um pedido de investigação sobre festas que aconteceram em uma casa de Vorcaro na Bahia. A ideia era identificar se autoridades públicas teriam participado dos eventos e se houve financiamento ou promoção com dinheiro público. Na reportagem, o Caio Messina mostra que a PF identificou mais de 10 encontros entre o banqueiro e o ministro Dias Toffoli. Encontros que indicam uma relação de amizade íntima. Foi essa a conclusão que os investigadores da Polícia Federal chegaram. O relatório da PF enviado ao Supremo na semana passada aponta que Toffoli e Vorcaro se encontraram 12 vezes entre 2023 e 2024. A maioria em eventos sociais, como festas e jantares em Brasília. A PF ainda não sabe se houve reuniões privadas. O ministro já negou qualquer vínculo de amizade com Vorcaro e disse que nunca recebeu dinheiro do banqueiro, mas admitiu ser sócio com 2 irmãos de uma empresa que vendeu participações de um resort a um fundo ligado ao dono do Master. Aqui no Supremo, a decisão de Alexandre de Moraes de autorizar uma operação da PF contra servidores da Receita Federal é outro foco de tensão. Eles são suspeitos de vazar dados sigilosos de ministros do STF. Colegas de Moraes avaliam que esse assunto deveria estar em um novo processo e não no inquérito das fake news de 2019. Mal-estar também na Receita Federal. O presidente da Unafisco, a Associação Nacional dos Auditores Fiscais, disse que é menos arriscado investigar o PCC do que altas autoridades da República. Em entrevista ao Band News TV, Kleber Cabral falou em intimidação. Não tem como não perceber que há um recado intimidatório transmitido pelo Supremo ao fazer isso. Porque não é muito fora do razoável, não é pouco fora não. É muito distante daquilo que se aprende nos bancos de faculdade de Direito. Kleber Cabral foi intimado nesta quinta-feira a depor na PF depois das críticas à condução do processo pelo ministro Alexandre de Moraes. O depoimento está marcado para amanhã por videoconferência. Um dos alvos da operação, Ricardo Mansano de Moraes, foi afastado do cargo de chefia em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, onde atuava na Secretaria da Receita Federal. Ele é suspeito de acessar os dados de uma ex-enteada do ministro Gilmar Mendes. Em depoimento, uma das auditoras disse ter apresentado provas de que estava em atendimento presencial quando os dados da mulher de Alexandre de Moraes, Viviane Barsi, foram acessados. Ela negou ter passado a senha do sistema para outra pessoa. Os servidores alvos da operação estão com tornozeleira eletrônica e tiveram um passaporte apreendido. Decisão do ministro do Supremo, Flávio Dino, proíbe a criação de leis para preservar o pagamento dos penduricalhos fora do teto salarial. São gastos que aumentam a dívida pública do país e ajudam a travar o crescimento. Vencimentos que passam de R$ 180 mil a servidores por mês. Muito mais do que o limite de 46 mil do chamado teto constitucional. Só em janeiro, o Tribunal de Justiça de São Paulo remunerou mais de 2.500 magistrados acima desse limite. A explicação está nos chamados penduricalhos. Gratificações, vantagens eventuais e indenizações que não entram no cálculo. Procurado, o tribunal diz que os vencimentos estão previstos em lei. O ministro Flávio Dino já havia determinado a revisão, até o mês que vem, do pagamento dessas vantagens, sem previsão legal para os 3 poderes. Em uma nova decisão hoje, Dino ressaltou que o Congresso não pode criar novas leis que permitam esses benefícios. A medida impediu o drible que estava sendo desenhado por deputados e senadores para manter salários turbinados nos 3 poderes. A ideia seria regulamentar por lei verbas indenizatórias. A decisão de Flávio Dino provocou desconforto entre líderes partidários. Parlamentares reclamam nos bastidores que o ministro estaria impedindo o Congresso de legislar, mas consideram que medidas que preservem os supersalários poderiam ter dificuldade de aprovação em ano eleitoral. Alguns penduricalhos foram citados na decisão do Supremo,
como auxílio locomoção, pago inclusive a quem não comprova deslocamentos para trabalhar, auxílio Peru e auxílio Panetone para cestas de Natal e gratificação de acervo processual. Entre 2018 e 2024, os gastos com pagamentos acima do teto totalizaram pelo menos 20 bilhões de reais no Brasil. Essa decisão do ministro Flávio Dino, que complementa a decisão anterior, é essencial, porque muitos dos penduricalhos, criados principalmente no Judiciário e do Ministério Público, não possuem base legal, ou seja, uma legislação aprovada pela Assembleia Legislativa nos estados. A renomada revista britânica The Economist citou que a economia brasileira é sufocada pelos penduricalhos. Para a publicação, os parlamentares deveriam ter coragem de enfrentar interesses enraizados para a economia deslanchar. O artigo cita ainda a crescente dívida pública do país. O ministro Alexandre de Moraes autorizou que Jair Bolsonaro receba o senador Rogério Marinho e outros aliados do PL na Papudinha, onde está preso. As visitas vão acontecer entre os dias 11 e 25 de março. E o Supremo Tribunal Federal ainda abriu formalmente a ação penal contra o ex-deputado Eduardo Bolsonaro por obstrução à justiça e coação. Agora, o filho do ex-presidente passa a ser considerado oficialmente réu. E veja a seguir no Jornal da Noite. Parlamento da Venezuela aprova por unanimidade lei histórica de anistia. Corinthians vence o Atlético Paranaense em jogo atrasado do Brasileirão. Câmara dos Deputados da Argentina aprova a proposta de reforma trabalhista num dia de greve pelo país. E ainda hoje, Praia do Rio de Janeiro é a única brasileira que aparece em lista das melhores do mundo. União de Maricá leva a Série Ouro do Carnaval Carioca e ano que vem estreia no Grupo Especial. Tudo isso e muito mais já aqui no Jornal da Noite. Tô te esperando. Olha só, tem novidade pra você que é craque de verdade. Agora tem a linha de camisetas dos donos da bola, com as minhas frases que viralizam por aí, estampas exclusivas que são padrão de uma camisa 10 e tem qualidade top. Então não vacila não, seu orelhudo, desgranhento. Entra no site da Band Shop agora para escolher a estampa da sua camiseta dos donos da bola. Band Shop é da Band e não tem pra ninguém. Na agenda das últimas horas do dia, um espaço dedicado à informação. Os fatos mais importantes no Brasil e no mundo, você acompanha de segunda a sexta no Jornal da Noite. Estamos começando mais um programa, gente, com uma bomba. O Encrenca vai voltar ao vivo, gente. Não, Insônia, você tá desatualizada. Aqui na Band, isso é uma perrengue na Band. Aliás, olha eles ali. Acabou a moleza, domingo, 8 da noite, ao vivo! Oi, Sônia, presta atenção no serviço. Sônia. Ai, gente, o que tá acontecendo, gente? É minha irmã. Perrengue na Band. Oi, gente! Olha o Beck Verão de volta. E sabia que você, que tá curtindo a estação mais quente do ano, vai ser muito importante aqui pra gente? Eu vou explicar o motivo, hein? A gente vai ter um quadro chamado Desafio do Beck, onde quem vai ser o personagem principal será você. E vai ser super fácil de participar. Vocês vão enviar vídeos curtinhos, mas ligado ao esporte, verão, diversão, através do nosso Beckfone. Então você vai mandar pra gente o mergulho mais divertido, o seu gol de areia mais criativo, o pôr do sol
mais bonito da sua cidade, o rally mais maluco no vôlei de praia, no beach tênis, aquela altinha sinistra ali na beira do mar. Então grava o vídeo pra gente, manda e você vai estar em rede nacional mostrando as suas habilidades ou pagando aquele mico, se for o caso. Não é mesmo? Olha, a gente conta com a participação de vocês. Tem o QR Code aí na tela, mas se preferirem também o número do Backfone está na tela. É 11 95 686 8856. Ó, tô esperando o vídeo de vocês, viu? E até o Back Verão. Bolo de coco gelado, vem na minha, que hoje é dia da gente dar beijos e abraços gostosos em vocês em forma de bolo. A gente começa fazendo o quê? Colocando ovos para bater, e aí a gente vai bater esse ovo na batedeira até que ele fique bonitinho, homogêneo. Estamos de volta com o Noticiário Internacional. O Parlamento da Venezuela aprovou por unanimidade uma lei histórica de anistia. A medida deve libertar centenas de presos políticos detidos nos 27 anos de governo chavista. O texto segue para a sanção da presidente interina, Delcy Rodrigues. Ela governa sob pressão dos Estados Unidos depois da captura de Nicolás Maduro e iniciou o processo de libertações antes mesmo da proposta de anistia. Na Índia, o presidente francês Emmanuel Macron convidou Lula para a cúpula do G7. De volta ao vivo de Brasília, Natália Pazzi conta mais. Fala aí, Natália. Thaís, a reunião de líderes está marcada para junho. Interlocutores do Planalto afirmam que Lula e Macron debateram a cooperação nas áreas de defesa, ciência e tecnologia, além do comércio, e que falaram ainda sobre os esforços conjuntos para o combate ao narcotráfico, ao garimpo ilegal e outras formas de crime transnacional na divisa entre o Amapá e Guiana Francesa. Foi levantada também a possibilidade de venda de helicópteros da Embraer para a França e a parceria no programa de desenvolvimento de submarinos. O acordo Mercosul-União Europeia, que a França resiste em aceitar, não foi debatido. Esse encontro bilateral entre os presidentes aconteceu mais cedo na Índia, durante a cúpula sobre o impacto da inteligência artificial. A enviada especial Sônia Blota mostra que Lula alertou sobre os riscos da tecnologia e defendeu a regulação das Big Techs. A Índia, país mais populoso do mundo, é também a nação emergente que mais atrai investimentos em infraestrutura, educação e modernização. A capital Nova Delhi foi escolhida para sediar a cúpula sobre o impacto da inteligência artificial, com a presença de pelo menos 20 chefes de Estado e ampla participação de empresários e líderes do setor de tecnologia. O presidente Lula, ao lado do premier indiano Narendra Modi, falou sobre os impactos positivos da inteligência artificial, mas demonstrou preocupação. Podem fomentar práticas extremamente nefastas, como o emprego de armas autônomas, discurso de ódio, desinformação, pornografia infantil, conteúdos falsos manipulados por inteligência artificial, distorcem processos eleitorais e põe em risco a democracia. Lula também participou de encontros bilaterais com o presidente francês Emmanuel Macron e com Sundar Pichai, CEO do Google, e defendeu a regulação das gigantes da tecnologia. A regulamentação das chamadas Big Techs está ligada ao imperativo de salvaguardar os direitos humanos na esfera digital, promover a integridade da informação e proteger as indústrias criativas de nossos países. O mundo corteja a Índia e o Brasil não quer ficar de fora deste mercado. Durante a visita do presidente Lula ao país, várias parcerias devem ser firmadas, entre elas sobre terras raras e minerais críticos. Durante a foto oficial do evento, uma cena chamou a atenção. Os chefões de duas IAs concorrentes, ChatGPT e Claude, se recusaram a dar as mãos, evidenciando a rivalidade entre as empresas. Em meio aos principais nomes mundiais da tecnologia,
Bill Gates, que realizaria o discurso de abertura, cancelou a participação de última hora. Recentemente, o nome do fundador da Microsoft apareceu em documentos do caso Jeffrey Epstein. Sem citar o escândalo, a Fundação Gates divulgou uma nota afirmando que o bilionário não iria comparecer para garantir o foco nas prioridades da cúpula de inteligência artificial. O presidente americano Donald Trump voltou a ameaçar o Irã. Ele deu um ultimato de 10 dias para o país persa fechar um novo acordo nuclear com o governo americano. Caso contrário, nas palavras de Trump, coisas ruins irão acontecer. A declaração ocorreu durante a primeira reunião do Conselho de Paz, a entidade criada por Trump para administrar a reconstrução da faixa de Gaza. Também nesta quinta-feira, Irã e Rússia iniciaram exercícios militares conjuntos no Estreito de Hormuz, um ponto estratégico por onde passa cerca de 20% do petróleo consumido no mundo. Apesar do prazo de 10 dias, a imprensa americana afirma que forças armadas estão prontas para atacar o Irã. E ele já está na área, Fernandinho Fernandes, boa noite. Derrubou é pênalti. Ah, aí, ó. E aí, Thaís, tudo bem? Um abraço, gente. Tudo certo? Tudo certo e continua o barulho com aquela história do Vinícius Júnior no jogo contra o Benfica. Tem que continuar, né, Fernandinho? Não, tem que continuar e não pode parar, porque o Real Madrid enviou provas para a UEFA, faça as imagens aí. Aí, ó. Mais uma vez, rapaz, é muita inconsequência, é crime. É o Prestiani com a coragem toda dele. Quando tiver penalidade, não tem jeito. Thaís, só vai acontecer penalidade se os jogadores pararem um jogo desse, forem pro vestiário e não voltarem. Aí vão se mexer, porque tem muito interesse em jogo. Tem muita coisa sendo colocada em cima da mesa. Por isso, a única forma dos jogadores conquistarem o que eles desejam, que é acabar com o racismo, é eles tomando a rédea do negócio. E os dois times, jogadores não façam... O pessoal do Benfica não sairia. Tá defendendo, mas o pessoal do Real Madrid teria que sair. Se sai, acaba o jogo. Aí a conversa é diferente. Aí o papo é outro. E aí a gente vai acompanhando e cobrando, né? Providências efetivas, porque ficar só no tem que apurar, não Mas resolve. esse é o problema. Só fica, né? Peraí que eu vou ver, me engana que eu gosto. Vai abrir vamos lá. uma investigação e nada... A FIFA, não, protocolos de fair play, essa coisa toda, protocolos antirracismo. Cara, não acontece nada. Já deu. Agora a gente vai falar de bola rolando. Timão... Jogo atrasado no Campeonato Brasileiro da segunda rodada, quando o Corinthians decidiu lá com o Flamengo a decisão da Supercopa e ganhou hoje também do Atlético Paranaense por 1-0, mas o Atlético jogou muito melhor que o Corinthians, foi bem melhor, teve muitas oportunidades, mas aquela história, o Corinthians foi cirúrgico, sobrou a bola pro Garro, ele sentou o caneco. Futebol é bola no gol, não tem jeito. Isso aí, não tem jeito. E o Flamengo perdeu na primeira partida lá da decisão da Recopa na Argentina contra o Lanús, e a gente vai mostrar tudo isso no Sport Total já, logo depois do Jornal da Noite. Obrigado, Thaís. Até já, então. Até já, valeu. Valeu. Agora a gente fala de economia, porque o índice considerado uma prévia do PIB mostrou que a economia brasileira cresceu acima do esperado em 2025. Os dados foram divulgados pelo Banco Central nesta quinta e a Juliana Rosa explica. O crescimento da economia brasileira foi robusto em 2025. A alta foi de 2,5%, segundo o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, conhecido como o prévia do PIB, porque é um índice que antecipa a temperatura da nossa economia antes do dado oficial. No entanto, os números de dezembro confirmam a perda de fôlego, com uma queda de 0,2%, principalmente queda do setor de serviços, onde a inflação mais tem demorado a cair, como restaurante, salão de beleza. É um sinal que corrobora a expectativa de que a nossa economia vai seguir perdendo força gradualmente ao longo desse ano de 2026. O crescimento estimado está abaixo de 2%, 1,8% por volta disso, o que deve contribuir para aliviar a inflação e abrir caminho para o início do ciclo de corte de juros a partir de março. Um alívio importante em meio a um alto endividamento no país. Thaís. Obrigada. A Câmara dos Deputados da Argentina aprovou agora há pouco a reforma trabalhista proposta pelo governo de Javier Milei. E a editora de Internacional, Marina Cid, tem as informações de momento. Boa noite para você, Marina.
Boa noite, Thaís. Foram 135 votos a favor da reforma trabalhista. Agora a proposta volta para o Senado para que as mudanças sejam analisadas. O Senado já tinha aprovado o projeto que prevê flexibilização nos contratos de trabalho e possibilidade de aumento na jornada. As centrais sindicais reclamam de perda de direitos. O governo Milei afirma que a reforma vai estimular a criação de empregos formais. Já o debate da proposta foi acompanhado por uma greve geral hoje no país. O setor de transportes foi o mais afetado com a paralisação. No centro de Buenos Aires, protestos terminaram em violência. 8 pessoas foram presas e o Ministério da Segurança da Argentina tinha divulgado um comunicado informando sobre a possibilidade de repressão contra protestos nas imediações do Congresso. Thaís. Obrigada, Marina. Informação de momento aqui no Jornal da Noite. E você vai ver a seguir. União de Maricá leva a Série Ouro do Carnaval Carioca e ano que vem estreia no Grupo Especial. E a gente mostra qual é a única praia do Brasil que aparece em lista das melhores do mundo. Já já, por aqui no Jornal da Noite. Aposto que você usou o intervalo para dar aquela espiadinha no celular. Então aproveita para entrar agora na BandBet. Na BandBet você encontra mais de 1000 jogos online, mercados abertos nos principais campeonatos esportivos, apostas turbinadas todos os dias e salas ao vivo com dealers reais. Viva essa emoção agora! BandBet, um lance, infinitas possibilidades. Tem gente que acha que segunda é dia de filme. Tem os que preferem entrevista e até os que não dispensam um bom barraco. Mas a gente quer na segunda o que a gente quer todo dia: futebol. Então toma, seus orelhudos. Eu e um time de craques esperando você para que a gente possa falar de campeonatos estaduais, brasileiro e muito mais. A partir do dia 23, às segundas, 10h30 da noite. Apito final na Band. Oi, gente! Olha o Beck Verão de volta. E sabia que você, que tá curtindo a estação mais quente do ano, vai ser muito importante aqui pra gente? Eu vou explicar o motivo, hein? A gente vai ter um quadro chamado Desafio do Beck, onde quem vai ser o personagem principal será você. E vai ser super fácil de participar. Vocês vão enviar vídeos curtinhos, mas ligado ao esporte, verão, diversão, através do nosso Beckfone. Então você vai mandar pra gente o mergulho mais divertido, o seu gol de areia mais criativo, o pôr do sol mais bonito da sua cidade, o rally mais maluco no vôlei de praia, no beach tênis, aquela altinha sinistra ali na beira do mar. Então grava o vídeo pra gente, manda e você vai estar em rede nacional mostrando as suas habilidades ou pagando aquele mico, se for o caso. Não é mesmo? Olha, a gente conta com a participação de vocês. Tem o QR Code aí na tela, mas se preferirem também o número do Beckfone tá na tela. É 11 95 686 8856. Tô esperando o vídeo de vocês, viu? E até o Beck Verão.
criança, eu ouvia as histórias que meu pai contava. Eu percebi que a fotografia poderia me ajudar a contar um pouco das histórias que eu encontrasse pelo país. E sempre que eu encontro alguém, é uma nova experiência de vida. Morreu aos 53 anos o ator Eric Dane, conhecido por seu papel na série médica Grey's Anatomy. Ele lutava contra a esclerose lateral amiotrófica. Eric revelou que recebia cuidados de enfermagem 24 horas por dia depois do diagnóstico revelado ao público em abril do ano passado. A esclerose lateral amiotrófica afeta o sistema nervoso de forma degenerativa e leva à paralisia motora gradual. A praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, foi a única praia brasileira a aparecer num ranking das melhores praias do mundo. A seleção faz parte de um prêmio Traveler's Choice de uma plataforma de turismo que colocou a Praia Carioca na 23ª posição em uma lista de 24 destinos. A avaliação foi feita por viajantes que destacaram a variedade de atividades, como surfar, jogar vôlei ou simplesmente relaxar e apreciar o momento. Essa é a terceira vez em 5 anos que a praia aparece na premiação. É a primeira praia, a gente reforça, o primeiro lugar dessa lista, Isla Pasión, em Cozumel, no México. Associações brasileiras de rádio, TV, jornais e revistas de música começaram a tratar com as empresas de inteligência artificial sobre o uso de conteúdos protegidos e respeito aos direitos autorais. Segundo a nota divulgada pelas associações, o objetivo é promover uma inovação responsável, valorizar a indústria criativa e construir modelos de autorização, licenciamento e parcerias. As entidades querem garantir segurança jurídica e remuneração adequada aos criadores, evitando usos não autorizados de seus conteúdos. A União de Maricá foi a grande campeã da Série Ouro do Carnaval do Rio de Janeiro e vai desfilar no grupo especial pela primeira vez no ano que vem. Esse é o grito de quem teve o gosto da vitória de virada. A comunidade da União de Maricá se viu no segundo lugar até metade da apuração das notas da Série Ouro nesta quinta-feira, mas conseguiu ultrapassar as adversárias e se tornou a campeã do grupo deste ano com 269,4 pontos. Esse ano foi meu primeiro ano. Nós somos pequenas, poderosas, falou pra cá. Nós vamos ser campeão e fomos campeões. Com apenas 11 anos, a União de Maricá vai estrear na Marquês de Sapucaí pelo grupo especial no ano que vem. E por isso não faltou comemoração na quadra da escola. O dia seguinte à vitória foi considerado ponto facultativo na cidade da região metropolitana. Quando o samba é boa, Orião da Cantina, vem das 4 horas. O enredo vencedor foi Berenguendens e Balangandãs, as joias das mulheres negras do Brasil, que representavam independência financeira e amuletos para a proteção. O desfile terminou com atraso, que fez a escola perder 2 décimos. 3 pessoas também ficaram feridas por problemas em um dos carros alegóricos da escola. Mesmo assim, a União de Maricá gabaritou a maioria dos quesitos da apuração. Se depender da comunidade, a escola chegou no grupo especial para ficar. União de Maricá! Maricá é uma escola muito bacana, muito grande, com muita coisa para crescer e se desenvolver. É só o começo. Parabéns à escola. O Jornal da Noite termina aqui. Para rever as nossas reportagens, acesse band.com.br. Você fica agora com o Fernandinho Fernandes e o Esporte Total. Obrigada pela companhia. Tchau. Vamos lá, minha gente, é hora de Esporte Total aqui na tela da Band. E é o seguinte, Flamengo joga mal e perde no primeiro jogo da decisão da Recopa. O Corinthians vence o Atlético Paranaense pelo Brasileiro e o Santos tem um novo transfer ban. Tudo isso e muito mais para você agora.